Atenção porque vai começar a aula de Geografia. Olá, turma. Aqui é o professor Bruno Viana. Vamos juntos a mais uma aula de Geografia aqui pelo canal. Agora a nossa aula será para os 8º anos e o EJA 4, tá certo? Peguem seus materiais para anotações. Informem aqui nos comentários seu nome completo, sua turma, sua escola, tá certo? Lembrando que a aula de Geografia hoje, a aula 9, será uma revisão dos conteúdos que abordamos em toda a unidade. Lembrando que daqui a pouco, após a aula, vocês farão a avaliação da unidade. Atenção à revisão, prestem bem atenção, e também às aulas complementares dos professores de vocês, para vocês fazerem a prova, tá? E ter um bom desempenho. Então vamos lá para a nossa aula. Antes, faremos a nossa correção da atividade anterior, tá? Da aula 8. Então, a primeira questão dizia: a análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Assim, é preciso conhecer bem esses conceitos para que a leitura da sociedade e do espaço seja feita de forma adequada. Pensando por esse prisma, observe o conceito a seguir. É uma instituição formada por povo, território e governo. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas que administram o território, procurando atender os anseios e interesses da sua população. A alternativa certa é a letra C, tá? É o Estado. Essa é a composição de Estado. Nós vamos ver na revisão. Segundo, significa uma união entre um mesmo povo com o mesmo sentido de pertencimento e de ligação entre si, compartilhando, muitas vezes, um conjunto mais ou menos definido de culturas, práticas sociais, idiomas, entre outros. Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é esse? A alternativa D, né? Nação. Né? Marquem aí. Terceira questão. Diferencie território de territorialidade. Ó. A resposta era: território é a área geográfica onde um Estado soberano exerce sua soberania. Territorialidade é a ação dos agentes sobre o território, ou seja, o modo de agir em seu espaço territorial. Tá? Quarta questão. Enumere os parênteses de acordo com o significado de cada conceito. Então, seria marcar 1 para Estado, o número 2 para nação, 3 para território e 4 para país. Então, a letra A seria o número 4, país. A letra B seria o número 3, território. O C seria o número 2, nação. E a letra D seria o número 1, Estado. Né? Confiram aí. Quinto, o que é definido pelos processos de construção e transformação do espaço geográfico? Tá? Então, a resposta seria território. É um desses conceitos. Feita a correção, vamos lá para a nossa aula de revisão para a avaliação de vocês, de hoje, tá? Os conteúdos vamos abordar aí, ó, urbanização brasileira, regionalização na América e África, conflitos e tensões geopolíticas, agricultura, produtos agrícolas, produção e distribuição, conceitos de Estado, povo, nação, território, territorialidade, governo e país, tá? Vamos fazer uma abordagem sobre esses temas. Então vamos lá. Urbanização, o que é? É o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. Quando a cidade cresce em tamanho e em número de habitantes, esse fenômeno é chamado de urbanização, tá? É o processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que, quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Tá? A saída
de pessoas que moram na zona rural para viver, para residir nas cidades, na zona urbana, tá? Êxodo rural. Urbanização brasileira. O processo de industrialização propiciado pela Revolução Industrial iniciada na Europa foi o fator propulsor da urbanização no Brasil, que teve seu início no século XX. Ocorreu um expressivo êxodo rural. Então, a urbanização está diretamente ligada à indústria, tá certo? A indústria é um fator de atração para a população. Quanto mais indústria, mais êxodo rural, mais pessoas vão migrar em busca de trabalho, né? Para sobreviver. A taxa de urbanização, segundo o IBGE, tá? Esse Instituto Brasileiro que vai medir, fazer esses dados, esses levantamentos aí, ó. Então, por épocas, ó. Em 1940, a urbanização brasileira era de 31,24%. Então, era uma população bem mais rural, tá? População que vivia mais na zona rural. Somente em 1970, a população urbana vai superar, vai ser maior do que a população rural do Brasil, 55,92%. Só em 1970. E em 2015, olha aí o total, a população brasileira, a urbanização brasileira, já está em 85%. Tá? Esse número hoje já é bem maior, em 2021. Já devemos estar aí próximo a 90%. Porque a população urbana cresce muito mais do que a população rural. Esse mapa, ele vai demonstrar isso. Ó. Os estados brasileiros, as cores, quanto mais escuro, mais populoso. Tá certo? Quanto mais escuro, mais populoso. Quanto mais claro, menos populoso. Então esse mapa vai demonstrar isso. Vamos para outro assunto agora. Ó. Regionalizações na América. Tá? No continente América. Regionalizar, gente, é dividir um espaço maior em áreas menores. Por exemplo, assim como ocorre com o espaço mundial, há diferentes critérios de regionalização na América. Os dois critérios mais comuns são o critério físico-geográfico, tá? A colonização e o desenvolvimento socioeconômico dos países, os critérios históricos culturais. Então nós temos a regionalização física, geográfica e os critérios culturais, históricos, a língua, tá? A cultura. Vamos ver essa diferença. Olha aí, dois mapas do continente América. O primeiro, do lado esquerdo, a divisão geográfica, tá? Que é dividida em América do Norte, América Central, ali em amarelo, e América do Sul, aí em laranja. Essa é a divisão geográfica. Norte, Central e do Sul. O outro mapa é a divisão histórico-cultural. Parece o mesmo, né? Mas tem uma diferençazinha aí, ó. Aí nós vamos ter aí uma diferença cultural de América agora anglo-saxônica, em vermelho, tá? Composta aí por Estados Unidos e Canadá, e América Latina, tá? Na cor laranja. São os países de cultura oriundas do latim, né? Português, o espanhol, o próprio italiano. Então aí nós vamos ter aí, ó, diferente do outro, vai ter o México e toda a América Central incluída na América Latina. Tá vendo a diferença? Então esse é o critério histórico-cultural. A língua, o idioma, vai influenciar muito, tá certo? Outras regionalizações, ó, na América. Por exemplo, a América Andina. O que é isso, ó? Andina. É uma porção territorial da América do Sul. Recebe essa denominação pelo fato de ser cortada pela Cordilheira dos Andes, que se estende de norte a sul do subcontinente. Então, olha que interessante, ó, América Andina. Por quê? Porque existe uma cadeia de montanhas gigantesca, de milhares de quilômetros, chamada Cordilheira dos Andes, que vai lá do sul, lá do Chile, até a Venezuela, lá no norte da América do Sul. Então essa cadeia de montanhas
chamada Cordilheira dos Andes, vai influenciar todos aqueles países por onde ela passa. Então, essa América ela é composta por Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Tá? Esses países aí em amarelo, preste atenção. O Brasil não faz parte da América Andina, tá? Porque a Cordilheira dos Andes não passa pelo Brasil. Esse outro mapa da direita é um mapa físico. Olha como a gente analisa a América do Sul. As áreas em azul e branco, tá aí, ó, são os mares, os oceanos, tá? A água. As áreas em verde são as áreas de planície, próximo aos rios, tá? E quanto mais escuro, são as áreas de montanha, de altitude. Então toda essa área aí em vermelho aí mais escura, tá vendo? Mais escuro é toda a região da Cordilheira dos Andes, que corta todo de norte a sul é a América do Sul, tá? Essa área aí em vermelho. Então presta atenção nesses países da América do Sul, tá? Da América Andina. O Brasil não faz parte. Conflitos geopolíticos na África. Agora vamos para os conflitos, né? As questões de poder, de território. Então vamos lá. Os principais conflitos lá na África acontecem nos seguintes países, ó. Sudão e Sudão do Sul, a Nigéria, Burundi, República Democrática do Congo, entre outros, tá? São basicamente motivados por disputas territoriais, né? Busca por territórios, golpes de estados que geram crises políticas. Lá tem muitos governos ditatoriais, né, ainda. Rivalidades tribais, né, motivadas por questões étnicas ou religiosas. Uma tribo aí vai ter conflito com outra. A religião também vai influenciar muito nesses conflitos. Disputa por águas e recursos naturais. Então tem alguns países lá onde a água é muito escassa, muito difícil, de difícil acesso. Então essa busca por recursos naturais vai gerar conflitos também de uma nação para outra. Isso tudo junto, né, vai provocar uma imersão do povo na miséria. É sem dúvida o continente com o maior número de países pobres, né, muitos na miséria. Questão de fome, tá? Doenças, epidemias, tudo isso num continente só, tá? Tem países lá desenvolvidos, um pouco mais desenvolvidos do que outros, e tem países muito pobres. Boko Haram, o que é isso? Nós vimos numa aula aí anterior. É um grupo terrorista, tá? Boko Haram. É um dos maiores e mais perigosos grupos terroristas da atualidade. Surgido na Nigéria, porém atua em toda a região do entorno. É denominado como Grupo Radical Islâmico, pois as suas ações correspondem ao fundamentalismo religioso de combate à influência ocidental. Ó, presta atenção. O nome Boko Haram significa a educação não islâmica é pecado. Olha o que um fundamentalismo religioso pode fazer. Quer dizer que essa educação deles, qualquer outra educação que não seja a deles, é pecado. Tem que ser punido muitas vezes com a morte. Tá? Essa intolerância religiosa. Então são grupos fortemente armados, cruéis, que através dessa religião, dessa ideologia, vão pregar o mal, o terror. Tá? Isso acontece em vários países pelo mundo. Tá? Esse grupo aí atua mais lá na África. Tá? Olha aí, ó, imagens deles, o símbolo deles. O que eles vão provocar? Olha, por exemplo, terror. Esse da primeira imagem aí é considerado um dos líderes dele. Tá? Recentemente saiu a notícia que ele havia sido morto, né, por algum exército lá da Nigéria. Não sei se é verdade, mas são notícias que correm na internet. Eles provocam o terror, fazem lives, apontando os ataques, reconhecendo ataques, sequestro aí de mulheres, ó, em vilarejos, em cidades pequenas. Vão sequestrar essas mulheres e elas vão ser feitas de escravas, até de escravas sexuais também, para terem filhos desses terroristas. E essas crianças daí vão ser alienadas, ó, obrigadas a aprender a ideologia deles, vão aprender a atirar, a matar,
a não ter sentimentos, tá? É uma fábrica de terrorismo, tá? Isso é o que esses grupos terroristas fazem. Terror, sequestro, alienação e morte. Vamos mudar agora de assunto aí, ó. Sistema de produção agrícola foi outro assunto abordado na unidade, ó. O que são esses sistemas? São classificações utilizadas para a produção agropecuária, agricultura e pecuária. Há dois sistemas, o intensivo e o extensivo. Para definir o sistema agrícola, são considerados os pontos da produção em qualquer tamanho de propriedade, não importa o tamanho, tá? O sistema é revelado por resultados como a produtividade por hectare e o investimento na produção. Lembre, é a produtividade, tá? Um investimento ali, dinheiro gasto, que vai definir um sistema do outro. Sistema intensivo, né? Ligado à agricultura. Por ele, são aplicadas técnicas modernas de produção que englobam o preparo do solo, a forma de cultivo e de colheita. Resultar na maior produção possível por metro quadrado, a chamada produtividade média por hectare. Minimizar os prejuízos, tanto na colheita quanto no armazenamento. Então, o sistema intensivo ele é marcado por técnicas modernas. Produção em larga escala, vai produzir muito. Utilização de máquinas, tá? Em todo o seu tamanho territorial. Mão de obra qualificada. Agora tem que ter aí engenheiros, né? Agrônomos, pessoas qualificadas para manusear essas máquinas. O uso de agrotóxicos, tá? Para diminuir o prejuízo na colheita. Tudo isso é feito no sistema intensivo. Um tipo de agricultura aí muito comum, né, que abastece as nossas mesas aqui no Brasil, é a agricultura familiar, né, o nome já está dizendo. É também chamada de agricultura de subsistência. É marcada por uma economia agrícola fechada de alto consumo. Muitos agricultores familiares, eles se alimentam dessa própria produção, né, e vão vender seus produtos aí nas feiras livres da cidade. O cultivo é baseado na policultura. Poli quer dizer vários, tá? Vários produtos cultivados. E realizado a partir de técnicas tradicionais em pequenas ou médias propriedades. Olha aí um exemplo de agricultura familiar. A própria família trabalhando aí, ó, no seu pedaço de terra. Vão plantar ali vários produtos, né? Vão se alimentar da sua própria terra e comercializar seus produtos. Tá? Agricultura familiar, muito importante para alimentar, né, os brasileiros. Agora, outro assunto, né, que vocês viram na última aula, né, a questão do conceito de Estado. Tá? O que quer dizer Estado dentro da geografia? Presta atenção. O Estado é uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Assim, podemos dizer que os elementos constitutivos do Estado são poder, povo, território, governo e as leis. Tá? O conceito vem evoluindo desde a antiguidade, a partir da polis grega. Lá na Grécia Antiga, quando vai surgir aí as cidades-estados, né? A polis grega, as cidades mais importantes, os primeiros governos democráticos vão surgir na Grécia Antiga. Esse conceito de Estado ele vai partir dali, tá? De governo, de leis, de democracia. A Itália foi o primeiro país a empregar a palavra Stato, embora tenha um significado vago. Tá? A Inglaterra, no século XV, e posteriormente a França e a Alemanha, usaram o termo Estado como uma definição de ordem pública. Então, quando falamos em Estado, gente, nós estamos falando um conceito que abrange território, país, povo e leis. Tá? Por isso chamamos Estado democrático de direito. Tá? Os governos vão ser escolhidos pelo povo,
para governar esse Estado e tudo que ele compõe. Vamos ver aí. O que é o Estado moderno? Por exemplo, o Estado moderno. O Estado é constituído por um conjunto de instituições permanentes que organizam e controlam o funcionamento da sociedade. Os chamados três poderes: executivo, legislativo e judiciário, e dividem entre si essas funções. Cada poder desse, gente, ele vai ter aí esferas, tá? Esfera municipal, esfera estadual e a esfera federal. No executivo, nós vamos ter na esfera municipal o prefeito, é quem executa, tá certo? Na esfera estadual, nós vamos ter o governador. Ele vai executar as leis para o estado, tá? E na esfera federal, nós temos o presidente, que é quem executa as leis. No legislativo, nós vamos ter no município os vereadores, né, que vão elaborar as leis, colocar em votação. Nós vamos ter na esfera estadual os deputados estaduais, também vão elaborar essas leis e mandar para o governador. E na esfera federal nós temos os senadores, tá, e os deputados federais dentro do legislativo. E o judiciário é composto pelos tribunais, né? Quem vai julgar essas leis, os juízes, seja do município até o Supremo Tribunal Federal, tá? Então é uma ordem de hierarquia. O legislativo formula e vota as leis, o executivo executa as leis e o judiciário vai julgar essas leis e as pessoas e instituições de cada nação. Conceito de nação. O que é nação? É um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilham de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre os seus pares. Então, nação, gente, são pessoas que interagem entre si com a mesma cultura, né, mesmo idioma. Então, não confunda nação de povo, tá? Uma nação, ela pode ser composta de vários povos. Então, toda essa junção vai ser formado ali um território, um país, de acordo com cada país, tá? Então, concluímos que os elementos do Estado são: o que é que forma o Estado? O povo é o conjunto dos cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico, é o povo, não importa a diversidade, a cultura, tá? O território, a área delimitada sobre a posse de um indivíduo ou de uma coletividade, né? O território formado de fronteiras, tá? Que vai ser juntado através de leis. E o governo, que é a instância máxima de administração, geralmente reconhecida como liderança de um Estado ou nação. Tá? Uma organização necessária ao exercício do poder público. Então o governo vai governar um povo que pertence a uma nação, que pertence a um território. Todos juntos formam um Estado. Ok? Então está feita a nossa revisão. Aqui nossas referências. Tá? Obrigado pela atenção. Um bom desempenho na prova e até a próxima aula.